Êxodo capítulo 10, nós temos a oitava praga, que é dos gafanhotos, e a nona praga, que são das densas trevas. Vamos recordar que o povo estava aqui escravo por muitos e muitos anos, era subjugado por Faraó e por todo o povo do Egito, estavam sofrendo na mão deles, eram escravos, não tinham direito a nada. Então, nesse momento, eles estavam clamando ao Senhor e o Senhor veio a socorro deles. E Faraó, o que? Com o coração endurecido, porque o Senhor deixou a sua própria sorte aos seus próprios deuses e querendo também negociar com Deus. O faraó e os seus oficiais, eles com o tempo eles começam a temer a Deus, mas nós não vemos que eles honram a Deus. Porque temer é uma coisa, ter medo de algo é uma coisa, mas você honrar aquilo, glorificar é outra coisa, porque na hora que você honra e glorifica, significa que você tira os outros deuses do seu coração. Então vamos ver aqui no versículo 1 o que Deus diz a Moisés. Diz novamente, fala a Moisés, vai lá ter com Faraó. Mas o coração dele e dos seus conselheiros eu endureci, para que eu realize sinais maravilhosos entre eles. Para que isso? Para que vocês contem para os vossos filhos, para as vossas filhas, como eu zombei do poder que havia no Egito, o mundo, né? Simbolizando o mundo. E como fiz milagre e maravilha entre os egípcios. Assim todos vós sabereis que eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu sou Deus. Então, não adianta ter outros deuses para reconhecerem que Deus é o verdadeiro Deus, né? E nós hoje estamos aqui contando essa história. Depois de milhares e milhares de anos, nós estamos contando essa história. E aqui Moisés e Arão foram se apresentar perante Faraó. E olha o que eles disseram: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Mesmo mediante tudo o que estava acontecendo, Faraó ainda resistia. Isso se chama orgulho, soberba. O orgulho tem muitas facetas, muitos rostos, e a gente muitas vezes não percebe esses rostos dentro de nós. De Faraó fica claro aqui, conforme nós vamos ver a história, né? Mas quando estamos inseridos no problema, temos dificuldades de ver de fora. E aí, mediante os problemas e as dificuldades, pensamos logo quem pode nos ajudar. Pensamos, quem conhece um político pensa num político, numa pessoa influente, talvez num empréstimo, já pensa como procurar um médico, a medicina. Então, o coração do ser humano tende a buscar ou reclamar muito da situação, mas pouco se busca Deus e pouco se depende de Deus. Não é que não podemos buscar recursos externos, mas nosso primeiro recurso é o recurso interno. E procurar nessa comunhão íntima com o Senhor, ver qual a direção que Ele está nos dando, né? E aqui no versículo 4 diz: se recusares deixar meu povo partir, farei amanhã vir sobre vós uma nuvem de gafanhotos. E eles vão comer tudo que sobrou da chuva de pedra de granizo. Comerão todas as vossas árvores que crescem no campo. Então, olha, o Egito já estava numa calamidade, e ainda mais com isso. Então, ainda diz assim: olha, vai encher os teus palácios, as tuas casas, casas dos seus oficiais, de todos os egípcios, vai forrar o chão de gafanhotos. E o que Moisés fez? Disse isso, virou as costas e saiu rapidamente da presença de Faraó. Já não havia mais muito diálogo, né? Ele veio para decretar, não veio nem para negociar nem conversar. Aí os conselheiros oficiais de Faraó sugeriram: até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa partir os homens de Israel para que sirvam a Deus, a Yahvé. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Olha os oficiais agora, também pressionando Faraó. Então lá Faraó mandou eles voltarem à presença deles. E perguntou Faraó para eles. Deixa eu ver aqui, versículo 8. Ide, falou Faraó,
Ide, servi a Yahvé vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir contigo? Aí Moisés disse que é ir todos irão com eles, né? E o faraó disse assim: vocês estão com más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente os homens. Então o faraó disse que eles estavam com más intenções, que deveriam só ir somente os homens para adorar a Deus. E aí ficariam o quê? As mulheres, as crianças, ficariam o gado. E o que nós vemos aqui no versículo 11: não há de ser assim, mas ide somente os homens, Faraó dizendo, e servi a Deus, porque isso é o que vós mesmo pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. A conversa já estava bem restrita. Faraó ordenou só para ir os homens, pronto, e não conversaram mais sobre isso. Então Yahvé disse a Moisés: vai, estende a tua mão, e grande nuvem de gafanhoto. Então começou o quê? Versículo 13: Vem, e Deus mandou sobre a terra um vento oriental sobre todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o que? Estava coberto o Egito, a terra do Egito de gafanhoto. Nunca houve tal acontecimento e nunca depois também, de tanto gafanhoto que havia. Então, o que nós vemos aqui? Que o Senhor está mostrando que Ele é Deus de tudo, porque cada milagre desse, o Senhor está pondo à prova os deuses do Egito. Olha que o Senhor agora está comandando o vento, soprou esse vento dia e à noite e trouxe toda essa nuvem de gafanhoto. Nós vemos, tanto quando nós vamos falar das trevas aqui abaixo, como dos ventos, como do mar, como o rio Nilo que se tornou em sangue, os cientistas buscam explicação para isso, mas não tem explicação. O Senhor usa sim os fenômenos da natureza para o quê? Fazer o seu milagre. Ele usou o vento num período para trazer aqui os gafanhotos. Mas tudo é a mão de Deus. Deus controla todas as coisas. Agora veja o que acontece no versículo 16. Pelo que Faraó mandou chamar depressa Moisés e Arão e declarou: pequei contra Deus e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez. Quer dizer, ainda esta vez. Então aqui tem um jogo de palavras, né? Que ainda essa vez, será que vai ter outras vezes? Não tem uma convicção aqui. Perdoa-me ainda essa vez o meu pecado e orai a Yahvé vosso Deus, que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. Moisés saiu da presença de Faraó, orou ao Senhor e o Senhor soprou outro vento, e esse vento que lançou todos os gafanhotos no Mar Vermelho. Aparece aqui, olha, primeira vez aqui o Mar Vermelho. E o que aconteceu depois? Como que Faraó ficou depois que saiu a praga? Voltou a ter seu coração endurecido. Oh, Senhor Jesus, quantas vezes nós ficamos tão macios na presença de Deus, na presença da palavra do Senhor. Vamos à igreja, buscamos a Deus, choramos, ajoelhamos. Depois passa um tempo aquela tribulação, voltamos à nossa vida normal. Não houve uma transformação, a gente volta aos caminhos que tínhamos antes. E agora nós vamos ver a nona praga. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão em direção ao céu. Então você vê, aqui não foi lá falar com o faraó, já falou assim: estende a tua mão em direção ao céu. E haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas que não possam ser apalpadas. Então, o que nós vemos aqui? Trevas espessas que não possam ser apalpadas. Então, eles também tinham como Deus o sol, tinham como Deus lua, estrelas. Eles não estavam tendo nem o sol do dia, né, para iluminar o dia, e nem a lua nem as estrelas para iluminar a noite. Mexeu com todos os seus deuses.
e ninguém pôde ver ninguém, mesmo deslocar de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel, o que eles tinham? Luz natural nas trevas que habitavam. É realmente algo divino, né? Porque ali, próximo à terra de Gósen, havia normal, como um dia normal. Só o Senhor realmente para fazer tal evento. Como de um lado pode estar totalmente uma escuridão e o outro lado, claro. E o que nós vemos lá na criação do mundo, quando o Senhor vai criar? Primeira coisa, ele vê o caos, né? E depois a primeira coisa que Deus ordena, haja luz. E houve luz. E houve separação entre as trevas e a luz. Aqui o Senhor está deixando claro que tem uma separação. O Senhor sempre busca em nossa vida uma separação entre luz e trevas. Hoje nós vivemos no meio de uma geração que está em trevas. Hoje quem domina essa geração é Faraó, é o Egito, é o inimigo de Deus, né? Nós estamos nesta noite, nós estamos na noite. E a palavra de Deus diz o que sobre aqueles que recebem a Deus, que recebem seu Filho e que vivem na sua palavra? Em 2 Pedro 1,19 diz que a candeia que brilha em lugar escuro. Hoje nós somos essa candeia que brilha em lugar escuro. Como diz em Mateus 5,14, que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo porque nós permitimos que Deus faça a sua vontade em nós. Nós permitimos que Deus haja em nós, que faça a sua vontade, né? E aí Faraó, naquelas imensas trevas, o que Faraó mandou fazer? Chamar Moisés e Arão, como diz aqui no versículo 24. E ordenou-lhes: Ide, portanto, servi a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão ir convosco. Olha, ele vai liberando aos pouquinhos. Antes falou que era para os homens ir e todo o restante ficar. Agora todo mundo pode ir e ficar os gados. Então, Faraó, ele tem tática. O inimigo, ele não vem com mentira total, ele vem com meias verdades, ele vem colocar dúvida no nosso coração. E contestou Moisés: terá de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos a Deus. E aí falou assim: os nossos rebanhos irão conosco, não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras, porque dos nossos rebanhos temos de separar. Então aqui está dizendo que nada vai ficar, né, no Egito. E é isso que o Senhor quer de nós, um coração que nada fique no Egito. O Egito sempre vai buscar negociar conosco, a todo momento. E ele nos deixa tão cansados e preocupados com a sobrevivência que, sabe, tira muitas vezes a força de nós adorarmos a Deus. Eu tenho uma conhecida que ela trabalha sobre, no final do mês tem que sempre bater metas, senão tem o risco de perder o emprego. Então vai chegando próximo ao final do mês, ela vai orando, orando, e muitas vezes ela fala que dá uma coceira na mão, porque ela pode mexer nas contas dos clientes e fazer pequenas alterações para ela bater a meta. Mas ela ali, ela invoca o Senhor e fala: Senhor, se eu bater a meta, tu és Deus. Se eu não bater a meta, tu és Deus também. Então ela vive sempre assim, com essa, muitas vezes, com a mente quer negociar. E ela ali se curva ao desejo de Deus. Também muitas vezes, inclusive ontem, uma irmã muito amada me pediu para nós ajudarmos em oração, porque um dos seus parentes tem um bom emprego, tudo, e o chefe pediu para fazer algo não muito lícito. E no outro dia ia ter uma reunião para convocar outras pessoas para fazer esse projeto. E ele se recusou a fazer esse projeto, dizendo que ele servia a um Deus e o Deus dele não permitiria ele estar dentro desse projeto. Então, olha só, muitas vezes nós temos que realmente falar ao nosso chefe, falar ao faraó e falar ao Egito. E saber que quem vai cuidar do nosso sustento é o Senhor. Então o inimigo vem com pequenas também distrações no nosso dia, até com justificações lícitas.
porque ele poderia falar: Senhor, eu mantenho a minha família com esse salário, se eu não for, eu vou poder ser mandado embora. Mas não, em primeiro lugar, nós temos um compromisso para com Deus, não devemos negociar nada com o Faraó. E uma coisa que hoje se tenta negociar muito, sem a gente perceber, é o nosso tempo e a nossa comunhão com Deus. Em 1 Samuel 15:22 diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer. Então, nós não devemos negociar em nada. Muitas vezes se faz o que? Sacrifícios? Não, como se faz promessas, né? Como uma fonte de negociação com Deus. Com Deus não se negocia, com Deus se obedece. O Senhor tem a sua vontade soberana, e quando a nossa vontade se encaixa com a vontade soberana de Deus, as coisas acontecem. Nós temos assim, em Romanos 12:2, diz que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E se nós observarmos a oração do Pai Nosso, diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então o Senhor busca ter um povo separado. Tudo que tem no Egito é do domínio de Faraó. Nós não queremos isso que tem no Egito, porque no deserto é onde o Senhor nos supre com todas as coisas. Então vamos ver agora o versículo 27. Contudo, o que Deus permitiu que o coração de Faraó continuasse duro para não deixá-los partir. Então Faraó ordenou a Moisés: aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face, morrerás. Então aqui acabou o diálogo. E Moisés respondeu: será, portanto, como disseste, nunca mais tornarei ver a tua face. Nós vamos ver lá, mais para frente, que eles vão se ver, mas vão se ver para quê? Para a batalha final. Que o Senhor guarde o nosso coração, para nós fazermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus é o nosso Senhor.